Olá e bem-vindos! Hoje vamos espreitar por dentro de um dos heróis anónimos da tecnologia, a fonte de alimentação. Sim, é aquele bloco que todos nós usamos para ligar os nossos aparelhos, mas o que acontece lá dentro? Bem, é uma pequena maravilha da engenharia. Pensem nisto, todos os dias. Ligamos o telemóvel, o portátil, a consola, é automático. Mas alguma vez pararam para pensar na viagem incrível que a eletricidade faz dentro deste pequeno bloco para não fritar os nossos aparelhos? E é aqui que a história começa. Basicamente, temos um problema, um grande desencontro. A eletricidade que sai da parede é de alta voltagem, é meio caótica, vá. Chama-se corrente alternada, ou AC. Mas os nossos aparelhos, com os seus circuitos super delicados, precisam de algo totalmente diferente. Eles precisam do que chamamos de corrente contínua, ou DC. É uma energia estável, de baixa voltagem, que flui direitinha, sempre no mesmo sentido. Portanto, temos aqui um conflito fundamental, e é a fonte de alimentação que tem de o resolver. Então, a grande questão é, como é que este pequeno bloco faz essa conversão quase mágica? Bem, não é magia, é engenharia. E é uma viagem fascinante, com várias etapas, cada uma com um trabalho muito específico. Pronto, esta viagem tem 4 paragens principais. Primeiro, a transformação para reduzir a força bruta da eletricidade. Depois, a retificação, que a põe a andar toda para o mesmo lado. A seguir, a filtragem para suavizar o percurso. E, finalmente, a regulação, que é o polimento final. Vamos começar pela primeira etapa, a transformação. A primeira paragem, então, é o transformador. A melhor analogia é mesmo pensar nisto como a caixa de velocidades da eletricidade. A sua única função é pegar nos 230 volts, que são bastante perigosos e que vêm da tomada, e reduzi-los para um nível muito mais baixo e seguro. Algo como 12 ou 5 volts, por exemplo. Como é que ele faz isto? Basicamente, usa um princípio de indução magnética entre duas bobinas de fio. Agora, sem entrarmos em pormenores muito técnicos, o essencial a reter é que ele troca voltagem por corrente. Baixa a tensão para um nível com que os componentes seguintes já conseguem lidar sem problemas. Ok, problema número 1 resolvido. Mas temos outro. Mesmo com a voltagem mais baixa, a corrente ainda está a oscilar, para a frente e para trás. E é aqui que entra a retificação. Pensem no retificador como um polícia sinaleiro para os eletrões. O trabalho dele é forçá-los a seguir todos na mesma direção, sem exceções. Até agora, a eletricidade parece mais ou menos com esta onda. Reparem como ela sobe e desce, passa por território positivo e depois por território negativo. Os nossos aparelhos não conseguem lidar com esta indecisão. E agora, vejam a magia do retificador. O que ele faz é basicamente virar toda a parte negativa da onda para cima. O resultado é isto, uma série de impulsos que vão todos na mesma direção. Já é corrente contínua assim, mas está longe de ser suave. É muito irregular. Esta corrente cheia de altos e baixos, esta corrente pulsante, ainda é demasiado turbulenta para a eletrónica sensível. Precisamos de a suavizar. E para isso entra em cena o condensador de filtragem, que funciona como um amortecedor elétrico. E o efeito é mesmo este. O condensador funciona como um pequeno reservatório de energia. Ele armazena carga quando a voltagem está no pico e depois liberta quando a voltagem começa a cair. O resultado, aquele fluxo todo aos solavancos, transforma-se numa linha muito mais suave, muito mais estável. Estamos quase lá. A corrente agora é contínua e é suave, mas a voltagem ainda pode ter umas pequenas flutuações. A última etapa é o regulador de voltagem. Pensem nele como o porteiro final, super rigoroso, que garante que a saída é exatamente o valor que queremos. Seja 5 volts, 3.3 volts, o que for, sem falhas. Este design mais clássico, conhecido como regulador linear, é fantástico a fornecer energia limpa e com muito pouco ruído. No entanto, ele consegue essa estabilidade de uma forma, digamos, um bocado rudimentar e, como vamos ver a seguir, muito ineficiente. Vamos ao exemplo prático. Se o regulador recebe 12 volts, mas só precisa de fornecer 5 volts a 1 ampere, o que é que ele faz com a diferença? Simples. Ele queima. Neste caso específico, são 7 watts de energia. E o mais importante aqui é que esses 7 watts não desaparecem por magia. São convertidos diretamente em calor. É exatamente por isto que os carregadores antigos, aqueles tijolos grandes e pesados, ficavam tão quentes ao toque. Era pura energia a ser desperdiçada. Claro que isto nos leva a uma pergunta óbvia, não é? Se este método linear é tão ineficiente e gera tanto calor, como é que os nossos carregadores de hoje em dia são tão pequenos, leves e frios? A resposta está numa tecnologia completamente diferente.
A tecnologia moderna usa o que chamamos de fontes de alimentação comutadas. A grande diferença é que, em vez de queimarem o excesso de energia, elas ligam e desligam milhares ou até milhões de vezes por segundo para dar apenas a quantidade de energia exata que é precisa. A diferença na eficiência, no tamanho e no calor gerado é abismal. É esta a inovação que permite ter os carregadores super compactos que temos hoje. Portanto, para resumir esta nossa viagem, vimos como a energia caótica da parede é domada, passo a passo, através da transformação, retificação, filtragem e regulação para se tornar a energia limpa de que os nossos aparelhos precisam. E percebemos que o grande salto, a grande revolução, foi a mudança de tecnologia linear para a comutada, que mudou completamente o tamanho e a eficiência dos nossos carregadores. Fica a reflexão. Da próxima vez que se ligar ao aparelho à tomada, talvez valha a pena lembrar que, por trás daquele simples gesto, existe um mundo de engenharia absolutamente engenhoso a trabalhar em silêncio. Que outras maravilhas será que se escondem, à vista de todos, na tecnologia que usamos todos os dias?